Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você está vendo este vídeo, essa videoaula. Novamente aqui para falarmos sobre o volume do prisma, do cilindro e do cubo, alguns sólidos geométricos cujo conteúdo já foi postado no grupo de vocês. E agora vai aí a explicação através dessa videoaula. Espero que vocês realmente tenham condições, aprendam e tenham subsídios para responder as questões lá da apostila de vocês, né, da atividade de empréstimo, e aprendam mesmo porque são questões que caem em concursos públicos, são questões que caem em provas no próprio Enem, né, que vocês realmente tenham um bom aprendizado. Então, o volume do prisma. O volume do prisma é obtido pelo produto da área de uma de suas bases por sua altura. Operação garantida pelo princípio de Cavalieri. Cavalieri é um grande matemático que deixou várias contribuições nesta área, né, para a gente. Hoje, os prismas são sólidos geométricos cujas faces laterais são paralelogramos, que possuem duas bases poligonais congruentes e paralelas. São bases poligonais, são polígonos congruentes que têm a mesma medida e paralelas, né? O volume dos prismas é uma forma de mensurar a quantidade de espaço ocupada por eles a partir de alguma de suas medidas. O volume também é conhecido como capacidade, tá? Então, o volume é justamente essa quantidade de espaço ocupada, né, por eles, ou algo que se possa colocar dentro deles para a gente medir essa capacidade, quanto leva, seja em qualquer medida que for. A fórmula usada para calcular o volume dos prismas é a seguinte: V, que é igual a B vezes H, em que o V é o volume do prisma, AB é a área da base do prisma e H é a altura do prisma, correto? Então, sempre eu vou usar esta fórmula aqui, a área da V que é igual a AB vezes H, ou seja, a área da base vezes a altura. Tá? Sempre nós vamos usar. Vamos ver alguns exemplos. A área total das bases é o dobro da área de uma das bases do prisma. Essas bases, como dito anteriormente, são polígonos. Quando esses polígonos forem triangulares ou quadriláteros, será fácil calcular a área. Entretanto, caso seja outro polígono, o problema em questão deverá propor alguma fórmula ou forma alternativa para que essa área seja calculada, certo? Então, dependendo da base, aí você vai calcular o volume desse prisma, né, através da área dessa base. Quando for triangulares ou quadriláteros, fica bem fácil. Se for uma outra base, que não seja nem triangular nem quadrilátero, também é possível, e a gente deve ter uma outra fórmula aí, ou uma forma, uma alternativa para que a gente possa calcular essa área, né? A estratégia usada para mostrar que a fórmula VAB vezes H vale para todo prisma depende do princípio de Cavalieri. De acordo com esse princípio, independentemente do formato da base de um prisma A, sempre existirá um bloco retangular, cuja área da base será igual à área da base do prisma A. Tá? Então, independente de se a sua base é triangular, se é quadrilátera, se é uma outra forma, sempre vai existir um lado, né, um bloco retangular. Por isso que Cavalieri nos deixou essa fórmula aí bem simples para resolver. Sendo assim, se os dois possuírem a mesma altura, terão o mesmo volume. Logo, a fórmula para o cálculo do volume de ambos é a mesma, né? Confira, aí vamos ver nos exemplos. Primeiro exemplo. Um bloco retangular possui 15 centímetros de altura, 10 centímetros de comprimento e 45 centímetros de altura. Tá? Então, largura 15, comprimento 10 e altura 45. Então, vamos ver como é que a gente resolve isso. Beleza? A primeira coisa que você vai tirar aqui é a área da base. Você viu que são 10 centímetros, 15 centímetros por 10, né? 15 de largura por 10 de comprimento, correto? Então, tá aí. Então, você vai colocar a fórmula, a área da base, né? Que você já sabe que é
E aí você vai colocar, então, né? A área da base é a base vezes a altura. Tá aqui. A área da base é justamente a largura, né? Você pode observar aqui, né? É a largura vezes o comprimento, ou comprimento vezes a largura, né? Então, comprimento, largura é 15, comprimento é 10. Todos os dois são 15 centímetros, né? Por 10 centímetros também, né? cm. Então, quando você multiplicar 15 vezes 10 dá 150, cm vezes cm dá cm ao quadrado. Sempre a área vai ser elevada ao quadrado, correto? Então, 150 centímetros quadrados. Essa é a área da base. A partir disso, o volume será calculado da seguinte forma, né? Da seguinte fórmula, área da base vezes a altura. Você já sabe que a área da base foi calculada, é 150 centímetros quadrados, tá? Vale lembrar isso. Vezes 45, 45 é a altura, né? Foi colocado lá. Então, centímetro quadrado vezes centímetro. Então, resolvendo, multiplicando isso aqui, vai dar 6.750 centímetros cúbicos, porque aqui da altura é quadrado e da largura é centímetro. Centímetro quadrado vezes centímetro é centímetros cúbicos. Sempre o volume vai ser elevado ao cubo, correto? Então, o volume é... Aqui está. Segundo exemplo, calcule o volume de um prisma, cuja base é um triângulo equilátero, com 18 centímetros de lado e 30 centímetros de altura. Ó, aí o volume do prisma, a base dele é um triângulo equilátero, é a base triangular. 18 centímetros de lado e 30 centímetros de altura. Então, para calcular a área da base, é necessário calcular a área do triângulo equilátero. E a área do triângulo equilátero é dado, vocês já viram em algum momento da vida, que é dado por isso aqui, ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula do triângulo, né? Triângulo equilátero, que a gente diz, né? Então, vamos nessa. Então, L é 18 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado é 18, lembra disso? Então, aí você vai primeiro fazer a potência. 18 ao quadrado é 18 vezes 18, que dá 324. A raiz quadrada de 3, a raiz de 3, vai ser um número decimal, né, infinito e não periódico. Então, a raiz de 3 vai dar um número, vai dar 1,7. Depois da vírgula vai ter um monte de número, 73, papapá. Então, você vai pegar só os dois dígitos, 73, 1,73. Então, raiz de 3 é o valor aproximadamente de 1,73 dividido por 4. Então, 18 ao quadrado 324 vezes 1,73, que é a raiz de 3, dividido por 4. Multiplicando esses dois valores aqui, 324 vezes 1,73 vai dar 560,52 dividido por 4. Tá? E aí você pega e divide. 560,52 dividido por 4 vai dar um valor aqui de 140, a área da base, né? Essa é a área da base. 140,3 centímetros quadrados, já que eu estou falando de área, né? Área da base. Bom, com essa área, agora eu já posso calcular o volume, né? Que é a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser a área da base, que nós acabamos de calcular, 140,3 centímetros quadrados, vezes a altura. A altura lá no problema foi 30, lembram disso? Foi 30? Deixa eu ver, vamos voltar lá. Tá aqui, ó, 30 centímetros de altura. Tá aqui. Então, voltando para lá, 140,3 que é a área da base, centímetros quadrados, vezes 30 centímetros. E aí, quando você for fazer essa multiplicação, vai dar 4.203,9 centímetros cúbicos. Esse é o volume desse prisma aí, né? Base. Certo? Então, não é de complicado, como vocês podem observar. No terceiro exemplo, mais um. Calcule o volume do prisma base, sabendo que as suas bases são regulares. São bases regulares, tá? Então, beleza. Base regular quer dizer, ela tem a mesma... As bases, elas têm uma determinada medida, a mesma medida, né? Então, a base aqui é um triângulo, uma base hexagonal. Olha, tem 6 lados esse prisma aqui, ó. Vocês podem conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a base dele é esse triângulo aqui, né? É um hexágono, né? Então, o que é que se faz? Pega essa base, porque eu vou calcular a área dela, e divide 6 triângulos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou 6 triângulos, já que é uma base hexagonal.
são 6 triângulos da sua base. E aí vocês já sabem que aprendemos há pouco, né? Que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? É a base do... tá aqui, ó, o triângulo. L ao quadrado, a base... L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, voltando para cá, L ao quadrado. Só que aqui, o L é isso aqui, ó, 20 centímetros, ó, tá certo? 20 centímetros. Então, o que vai acontecer? Mas quantos lados tem? Quantos triângulos tem? Não são 6? Então, pronto. 6 vezes o L, que é 20, ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Porque são 6 triângulos. Então, 6 vezes 20, que é o lado, é a base aqui, né? Ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, jogando a fórmula do triângulo. Então, 6 vezes 20, faz primeiro 20 ao quadrado, né? 20 ao quadrado, 20 vezes 20 dá 400. Então, ficou 6 vezes 400. E esse a gente vai usar sempre para a raiz cúbica, a raiz quadrada de 3, 1,73, que a gente já viu há pouco, né? Então, multiplicando tudo isso aqui, 6 vezes 400 vezes 1,73, vai dar exatamente 1.152, dividido por 4. Então, a área da base vai dar o quê? 1.038 centímetros quadrados, lembrando que é a área, então tem que ser o quadrado, certo? Agora eu vou para o volume. E aí o volume é a área da base vezes a altura. A área da base a gente já viu lá, que é 1.038 centímetros quadrados, vezes a altura, que foi 50. Lembra que a altura foi 50? Foi dada lá? Aqui, olha, a altura foi 50. Aqui a altura. A altura é isso aqui, ó, né? 50. Então, voltando para lá, 1.038 centímetros quadrados vezes 50 centímetros, que vai dar exatamente, fazendo essa multiplicação, 50.900 centímetros cúbicos. Legal? Então tá aí, essa aí é para você calcular o prisma. Depois a gente vai para o cilindro, né? O cilindro é aquela figura geométrica que vocês também, eu acredito que conhecem, mas se não conhece, tá lá. Olha só, o cilindro está bem aqui, ó. Esse daqui é um cilindro, tá? Isso aqui é um cilindro, tá? Só para vocês saber o que vocês estão estudando, correto? Então, o volume do cilindro refere-se à capacidade que esse sólido geométrico possui e pode ser calculado por meio da sua base e altura. O cilindro, como todo sólido geométrico, possui um volume que determina a sua capacidade também, né? Todo cilindro possui uma base no formato de circunferência, como vocês puderam observar lá, né? Raio R e altura H, certo? Então, a base do cilindro é uma circunferência. Seu volume é dado pela multiplicação entre a área da base no formato circular e a medida da altura também, né? A área da base, aqui, ó. A área da base é igual, só que a área da base dele é calculada assim, olha. Pi, que é aquele número grego 3,14, né? O valor do pi, vezes o raio ao quadrado, né? Que eu chamo de πr ao quadrado, onde o raio sempre vai ser dado. E aí o volume vai ser o volume, a área da base vezes a altura, de novo, né? Primeiro eu calculo a área da base, que é πr ao quadrado, depois eu multiplico pela altura. Este tipo de sólido geométrico é muito utilizado no cotidiano como reservatório de substâncias líquidas e gasosas, né? Quando trabalhamos com sólido geométrico, precisamos relembrar as principais relações entre a medida do volume e de capacidade, porque nós estamos trabalhando com volume e capacidade. Então vamos relembrar. Um metro cúbico representa em capacidade 1.000 litros, né? 1 decímetro cúbico representa em capacidade 1 litro. 1 centímetro cúbico volume representa em capacidade 1 ml, tá? Então, 1 metro cúbico são 1.000 litros, né? 1 decímetro cúbico é 1 litro, e 1 centímetro cúbico é 1 ml. Exemplo, um tanque no formato cilíndrico é utilizado no armazenamento de combustível de uma transportadora de produtos alimentícios. As medidas desse tanque são as seguintes. O raio da base é 4 metros e a altura é 12 metros. Só o raio da base que é 4 metros. Deseja-se encher esse tanque com óleo diesel para abastecer a frota de 150 caminhões. Olha, são 150 caminhões que possuem o tanque também no formato cilíndrico, medindo, ó, o tanque dos caminhões, um metro e meio de altura e raio da base de 90 centímetros, né?
Verifique se a quantidade de óleo a ser armazenada no tanque da empresa abastecerá todos os caminhões de uma única vez durante o dia, considerando que o combustível dos caminhões esteja bem próximo de acabar. Beleza? Então é um problema que já é um problema mais trabalhado para você fazer. Mas como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou ter que calcular a capacidade desse tanque lá da empresa, né? E ele me deu aqui no problema, olha. Armazenamento de combustível, quanto é? Raio da base 4 e altura 12. Então vamos né? Então, vamos lá. E aí eu vou usar πr ao quadrado vezes a altura, que é o volume do tanque, né? Completo. Então o π é aquele número decimal 3,14. O R, o raio daqui foi dado, são 4 metros, olha, 4 ao quadrado, vezes o 12. Quem é o 12? É a altura, que é 12 metros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, né? É a potência, 3,14. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, vezes 12. Multiplicando tudo isso aí, eu vou ter o volume desse tanque, né? Esse armazenamento que tem lá. Então, vai dar o quê? O volume total lá desse tanque vai ser 602,88 metros cúbicos de combustível que pode levar dentro desse reservatório, né? Certo? Então, o volume dele é isso. É o tanto de combustível que ele pode abastecer nesse reservatório lá, nesse tanque de formato cilíndrico. Tá? Depois, bom, eu já sei que no tanque da empresa tem que ter 602 metros e 88. 602,88 metros cúbicos, né? Agora eu vou ver cada caminhão. Também o tanque do caminhão é em formato cilíndrico, medindo 1 metro, né? Metro e meio de altura com 90 centímetros. Né? Então vamos lá. Lembrando, aí eu preciso passar de centímetros para metros. 90 centímetros equivale a 0,9 metros, tá? Então vamos nessa. Vou pegar o volume agora dos tanques de cada caminhão. πr ao quadrado vezes h. O π é 3,14. O raio é 0,9 metros. Lembra que é 0,9, 90 centímetros? 0,9 ao quadrado vezes 1,5. Então, resolvendo isso aqui, vamos fazer primeiro isso aqui, né? 0,9 ao quadrado dá 0,81 vezes 1,5. Quando eu multiplicar tudo isso, cada tanque de caminhão vai levar isso aqui, olha. 3,8151 metros cúbicos, cada tanque de cada caminhão. Mas quantos caminhões são? 150. Então agora eu vou saber a quantidade necessária para abastecer a frota, já que cada caminhão leva isso aqui, né? Esses 3,8151 metros cúbicos de combustível. E os 150, é só multiplicar. 150 vezes 3,8151. Olha só quanto vai levar a frota toda. 572,27 metros cúbicos de combustível. Toda a frota. E aí, vai dar para encher, abastecer a frota? Qual é o volume lá do tanque da empresa? 602,88. Qual é, quando eu abastecer todos os 150 caminhões, quanto é que eu vou gastar? 572,27 metros cúbicos. Então vai dar, né? Ainda vai sobrar, né? É o que a gente vai ver aqui. A capacidade total de armazenamento é isso aqui, né? 602,88 metros cúbicos. E a quantidade necessária para abastecer todos os caminhões é 572,27 metros cúbicos. Então, o óleo do tanque é suficiente para abastecer toda a frota e ainda sobra, né, 30,61 metros cúbicos de óleo. Beleza? Então, está resolvido o problema, apesar de ser grande, mas não é difícil de resolver. Exemplo 2. Deseja construir um tanque de formato cilíndrico com volume de aproximadamente 250 metros cúbicos. A altura é igual a 9 metros. Determine a medida aproximada do raio da base. Lembrando que a base é esse formato, né? É esse formato aqui. Certo? Formato de uma circunferência. Tá? E o raio, você lembra do raio, né? Deixa eu tentar ver se eu consigo aqui, se eu consigo dizer para vocês o que é o raio, né? Você pode estar perdido, mas o que é raio? Se é esse formato aqui, o raio é isso aqui, ó. Sai daqui, é isso aqui, né? Vai até aqui no centro da circunferência, né? Isso aqui é o raio, tá? E o diâmetro é
tudo isso aqui é 2 vezes o raio, né? O diâmetro, tá? Só para vocês terem uma noção do que a gente está falando, né? Alguém pode pensar que raio é outra coisa, mas o raio é isso, tá? Então, beleza. Então, ele já tem aqui o volume. Olha, o volume deseja construir um tanque de formato cilíndrico do volume de 250 metros cúbicos. Gente, olha. A altura é de 9. Determine a medida aproximada do raio da base. Então, vamos nessa. O que a gente faz para realmente resolver isso? A gente vai pegar a fórmula do volume, que é πr ao quadrado vezes h, né? Do cilindro. E aí? Bom, mas o volume foi dado, é 250. Então, no lugar do volume, 250. O π eu sei que é 3,14. O raio é que eu quero descobrir, olha. Determine a medida do raio. Então, eu vou colocar r ao quadrado, que eu não sei quanto é. Mas a altura foi dada. Olha, a altura quanto é? 9 metros. Então, está aqui. Então, ficou 250, que é o volume, é igual a 3,14, né? Que é o π vezes o raio que eu quero descobrir, vezes a altura, que é 9. Quando eu multiplicar isso aqui por 9, 3,14 por 9 vai dar 28,26 vezes raio ao quadrado, correto? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, deixar raio ao quadrado só de um lado, e o 250, olha, notem que o 28,26 está multiplicando o raio. Quando ele passar para o outro lado, ele vai dividir esse 250. Então, fica 250 dividido por 28,26. Quando a gente resolver essa divisão, vai dar o raio ao quadrado, vai ficar 8,84, né? 250 dividido por 28,86 vai dar 8,84. Como está ao quadrado, então eu vou pegar aí, né? Deixar aqui, ó, raiz quadrada aqui e colocar uma raiz quadrada aqui. É como se eu estivesse, né, igualando isso aqui, né? Ou então você poderia fazer também o seguinte, né? Igual raio ao quadrado, raio que é igual, né? Raio que é igual. A raiz quadrada pode ser também feita assim, né? Desse número aqui, 8,84. Tá? Também pode ser feito desse jeito. Uma outra forma de resolver. E aí, quando você tirar isso, você vai ter o raio, que dá quanto o raio? Não dá uma raiz exata, mas dá uma raiz aproximada de 2,9 metros, né? Aproximadamente o raio tem que ser 2,9 metros, correto? Resolvido mais um. Então, para finalizar, nós vamos ver o volume do cubo, que foi o primeiro conteúdo que eu joguei lá antes desses dois, né? O cubo também é bem fácil. O volume do cubo é a medida correspondente ao espaço interno do cubo. Além disso, o cubo é um poliedro regular, formada por polígono, mais especificamente por quadrados, unidos 2 a 2 pela aresta, né? A gente pode dizer comumente aí que é um dado, é uma caixa, né? Isso é um cubo. Lembrando que o cubo possui 12 arestas. O que é arestas? As arestas são essas linhas aqui, né? Que vai de um vértice no outro. 12 arestas, 8 vértices e 6 faces. Os vértices são esse ponto de encontro aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, 8 vértices. E arestas? Você conferiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 arestas. São essas linhas aqui, né? Que ligam um vértice no outro. E 6 faces, que são justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Assim, ele é um hexaedro, né? Hexa vem de 6. O cubo é um dos sonhos de Platão. Então, Platão foi um filósofo e matemático grego que estudou os poliedros, estabelecendo algumas propriedades importantes, tais como número de arestas em todas as faces. Os ângulos dos poliedros possuem o mesmo número de arestas. Tá? Então, se são 12 arestas, tem 12 ângulos, certo? O número de vértice menos o número de aresta, V, né? Menos o número de aresta A, mais o número de faces é igual a 2. Então, é a famosa, conhecida relação de Euler, né? Então, eu escrevo Euler, mas é Euler, né? Então, essa aqui. V menos A mais F vai ser igual a 2. A relação lá que o Euler, né, deixou para a gente. Vértice menos aresta mais face é igual a 2, tá certo? Então, vamos na o volume do cubo é calculado levando em consideração largura, comprimento e altura. Dessa forma, chegaremos à seguinte fórmula, né? Largura vezes comprimento vezes altura. Se é A, então é A vezes A vezes A. Ou A ao cubo, né? Como o volume vai ser A elevado ao cubo, que é o lado. A é o lado, né? Então, aí vai ter um comprimento
uma altura e uma largura, né? Aqui, ó, comprimento, né? Largura e altura. Então tá aqui. Primeiro exemplo. Ele me deu aqui um cubo que o lado é 5 centímetros de lado. Então é bem fácil, né? 5 centímetros ao cubo. O volume é A ao cubo, o A é 5 centímetros. Então 5 centímetros ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5 dá 125 centímetros cúbicos. Então o volume desse cúbico é 125 centímetros cúbicos, tá certo que eu estou falando de volume, ok? Um cubo com aresta de 9 centímetros, qual o seu volume? Beleza, então o volume do cubo é A ao cubo, então ele me deu que a aresta é 9, então 9 centímetros ao cubo, que é 9 vezes 9 vezes 9, que dá 629 centímetros cúbicos, tá certo? Mais um problema. Uma das faces de determinado cubo possui área igual a 36 centímetros quadrados. Qual a medida do seu volume? Agora ele já está falando de... Ele me deu a área, né? Ele está querendo a medida do volume. Então vamos lá. Repare que um exemplo fornece apenas a área de uma das faces. Logo, precisamos encontrar o tamanho da sua aresta, já que a área da base do cubo é a mesma área do quadrado. Basta calcular o valor de um dos lados do quadrado. Então, tá, ele deu o quê? 36 centímetros cúbicos. Então, o lado ao quadrado aqui é 36, porque exatamente uma das faces. Já me deu a área, né, dessa face. Então, se área é lado ao quadrado, então a área foi 36, lado ao quadrado. Então, ficou 36, que é igual a L ao quadrado. Tirando o valor de L, vai ser, deixando o L desse lado, aí o 36, né, o quadrado vai ser raiz quadrada de 36. Então, L, o lado, vai ser 6 centímetros desse cubo, tá certo? Então, o lado vai ser 6 centímetros. Assim sendo, tendo o lado, é fácil calcular o volume, né? Porque o volume não é lado ao quadrado, e o L aqui não é 6, então é L ao quadrado, o A ao quadrado, que é A e L é a mesma coisa. Então, o volume vai ser 6 centímetros elevado ao cubo, já que é o cubo, né? Ao cubo, no caso. Então, 6 centímetros ao cubo, que é C vezes C vezes 6, que dá 216 centímetros cúbicos. Essa é a área desse cubo. Um recipiente de água em formato cúbico contém 1.200 metros cúbicos. Qual o seu volume em litros? Opa! Agora vamos converter, né? Lembram lá? Ele está dizendo que deu 1.200 metros cúbicos. Qual o seu volume em litros? Mas vocês lembram que um metro cúbico é 1.000 litros? Então pronto. Quantos metros são? Quantos metros cúbicos são? São 1.200 metros cúbicos. Então é só você pegar 1.200 vezes 1.000, já que 1.000, um metro cúbico é 1.000 litros. E aí, quando você fazer 1.200 vezes 1.000, vai dar tudo isso aí, né? 1.200.000 litros, certo? Então, essa é a capacidade desse recipiente, né? 1.200.000 litros de água. Certo, galera? Então, espero que vocês tenham realmente aprendido, ok? E agora partir para a resolução, né? Qualquer coisa estaremos por aqui, como eu já falei para vocês. E tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Fui.